Você já se perguntou por que alguns lutadores de MMA parecem ter uma abordagem tão diversificada no octógono? De onde vem toda essa variedade de golpes, chutes e técnicas? Hoje vamos desvendar o mistério e explorar as diversas artes marciais que compõem o mundo do MMA. Prepare-se para uma jornada que vai do boxe ao jiu-jitsu, do wrestling ao taekwondo e muito mais. Fica com a gente! Olá, guerreiros do octógono e fãs de MMA! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal Faixa Preta, o seu portal para o mundo das artes marciais mistas. Antes de mergulharmos na fascinante variedade de artes marciais que compõem o MMA, queremos ouvir vocês. Se há algum aspecto do MMA ou alguma arte marcial específica que você gostaria que explorássemos, deixe seu comentário abaixo assim. Canal Faixa Preta, eu queria um vídeo sobre o que vocês quiserem. Estamos super ansiosos para conhecer as suas sugestões. E já que estamos falando de ansiedade, não deixe para o final do vídeo para se inscrever no canal, dar aquele like maroto e ativar o sininho das notificações. Isso faz toda a diferença para nós e nos ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Então vamos começar pelo básico, mas de uma forma que você talvez nunca tenha visto. O que é MMA? A sigla MMA significa Mixed Martial Arts, ou artes marciais mistas em português. Mas acredite, é muito mais do que apenas uma mistura de artes marciais. É uma fusão de filosofias, estratégias e, claro, técnicas de combate que vem de séculos de evolução nas artes marciais. Imagine um esporte onde você pode ver um lutador de boxe enfrentando um mestre de jiu-jitsu ou um especialista em taekwondo duelando com um wrestler olímpico. Isso é o MMA. É o palco onde diferentes mundos de combate se colidem e isso é o que torna tão fascinante. Agora vamos falar sobre as regras. No MMA, você não está limitado a apenas um conjunto de técnicas. Você pode usar socos, chutes, cotoveladas e joelhadas para atacar seu oponente. Isso é conhecido como striking, ou golpes de ataque. Mas aí vem a beleza do MMA. Você também pode usar técnicas de agarramento. Estamos falando de quedas, chaves de braço, estrangulamentos e muito mais. E aqui está o kicker. Você pode fazer tudo isso tanto em pé quanto no chão. Isso cria uma dinâmica de luta incrivelmente complexa e estratégica. Em um momento você pode estar trocando socos e chutes, e no próximo, você pode estar no chão buscando a finalização ou defendendo-se de uma. Então, quando dizemos que o MMA é um esporte de contato total, não estamos exagerando. É um esporte que exige não apenas habilidade física, mas também agilidade mental para se adaptar e reagir a uma variedade infinita de situações de combate. Agora que vocês já têm uma compreensão sólida do que é MMA, vamos mergulhar nos estilos de luta que frequentemente fazem parte desse esporte incrível. E vamos começar com um dos pilares, o boxe. Quando as pessoas pensam em boxe, muitas vezes imaginam dois lutadores trocando socos em um ringue quadrado. Mas no contexto do MMA, o boxe vai muito além disso. É uma arte refinada que se tornou uma das bases fundamentais para qualquer lutador de sucesso. No boxe, o jab é mais do que apenas um soco. É uma ferramenta de medição, um meio de criar aberturas e até mesmo uma forma de defesa. Um bom jab pode manter seu oponente à distância, interromper seu ritmo e preparar o terreno para combinações mais devastadoras. Mas não podemos falar de boxe sem mencionar a importância da movimentação dos pés. No MMA, onde você tem que estar ciente de tantas variáveis, como chutes e quedas, a movimentação dos pés não é apenas sobre esquivar-se de socos. É sobre posicionamento, controle de distância e muitas vezes sobre criar ângulos que permitem que você ataque sem ser contra-atacado. E aqui tá algo que muitas vezes é esquecido, a defesa do boxe. Bloquear, esquivar-se e contra-atacar são habilidades cruciais. Um bom boxeador no MMA é alguém que pode não apenas atacar, mas também se defender eficazmente contra uma variedade de ataques, sejam eles socos, chutes ou tentativas de queda. Agora vamos falar sobre uma arte marcial que mudou a face do MMA para sempre, o jiu-jitsu brasileiro, ou BJJ, como é comumente conhecido. Originado no Brasil e aprimorado por mestres como os Gracie, o BJJ é uma arte marcial que se concentra na luta de chão, e é aqui que a magia realmente acontece. O que torna o BJJ tão especial? Bem, é a sua filosofia de que o oponente menor e mais fraco pode derrotar um adversário maior e mais forte. E como isso é possível? Através do uso inteligente de alavancas, ângulos e técnicas de finalização que atacam as articulações e o sistema respiratório do oponente. No mundo do MMA, o BJJ é muitas vezes a carta na manga que pode virar o jogo. Imagina você estar numa posição desfavorável, pressionado contra o chão. Para o olho não treinado, pode parecer que o jogo acabou.
mas para um praticante de BJJ é apenas o começo. Eles podem usar uma variedade de chaves de braço, estrangulamento e outras técnicas de submissão para virar a maré a seu favor. Mas o BJJ não é apenas sobre ataque, é também uma arte defensiva. A habilidade de raspar um oponente, ou seja, reverter uma posição desfavorável, é crucial. Além disso, a defesa contra golpes quando você está no chão é uma parte integral do treinamento de BJJ. E aqui está um ponto que muitas vezes é esquecido. O BJJ também ensina controle posicional. Às vezes, manter o oponente em uma posição específica pode ser tão valioso quanto finalizá-lo, especialmente uma luta julgada por pontos. Agora vamos voltar no tempo e cruzar o oceano para falar sobre o Jiu-Jitsu japonês. A arte marcial que é muitas vezes considerada a raiz de várias outras, incluindo o Jiu-Jitsu brasileiro. Mas o que torna o Jiu-Jitsu japonês tão único e como ele se encaixa no cenário do MMA? Primeiramente, é importante entender que o Jiu-Jitsu japonês é uma arte marcial muito abrangente, e não se limita a golpes ou técnicas de agarramento, ele inclui ambos. E não para por aí. Arremessos devastadores, bloqueios de articulações e até mesmo treinamento com armas fazem parte do repertório. No MMA, você não pode ver lutadores empunhando armas, mas as técnicas de arremesso e bloqueio de articulações do jiu-jitsu japonês são muito evidentes. Um bom arremesso pode não apenas marcar pontos, mas também desorientar um oponente, dar ao lutador a oportunidade de finalizar a luta ou assumir uma posição dominante. E falando em bloqueios de articulações, eles são uma das formas mais eficazes de forçar um oponente a desistir. No jiu-jitsu japonês, essas técnicas são refinadas ao ponto de serem quase uma ciência. A habilidade de isolar uma articulação e aplicar pressão de forma eficaz pode ser a diferença entre a vitória e a derrota em uma luta de MMA. Mas o que realmente distingue o jiu-jitsu japonês é a filosofia de usar a força do oponente contra ele mesmo. Isso é evidente em suas técnicas de redirecionamento e alavancagem, que permitem ao lutador controlar o fluxo da luta mesmo quando parece estar em desvantagem. Agora vamos falar sobre um estilo que tem raízes profundas não apenas nas artes marciais, mas também nos esportes olímpicos, o judô. Você pode se perguntar como uma arte que proíbe golpes pode ser tão influente no MMA, um esporte que é praticamente definido por eles. Bem, a resposta está na incrível eficácia dos arremessos e técnicas de controle do judô. Primeiramente, o judô é uma arte marcial japonesa que foi fundada por Jigoro Kano em 1882. Ele pegou o que ele considerava ser as melhores técnicas do jiu-jitsu japonês e as refinou em uma arte que enfatiza a máxima eficiência com o mínimo esforço. E essa filosofia se traduz perfeitamente no MMA. No judô, os arremessos são mais do que apenas uma forma de levar o oponente ao chão. Eles são uma declaração, uma demonstração de domínio. Um bom arremesso pode não apenas marcar pontos significativos, mas também desorientar e desequilibrar um oponente, preparando o terreno para uma possível finalização ou para uma posição de controle no chão. E aqui está um aspecto crucial, o controle. No judô, você aprende a controlar seu oponente usando suas roupas, conhecidas como gi. No MMA, onde os lutadores não usam um gi, essa habilidade se traduz em um controle eficaz usando o corpo do oponente. Isso é evidente em técnicas de clinch, onde um lutador de judô pode usar sua habilidade para controlar e eventualmente arremessar seu oponente. Mas o que realmente torna o judô único é sua abordagem holística para o combate. Embora os golpes sejam proibidos em competições de judô, a arte ensina como usar o movimento e o posicionamento para neutralizar ataques, algo extremamente útil em um esporte tão dinâmico quanto o MMA. Agora vamos mudar de foco e falar sobre uma arte marcial que muitos de nós conhecemos desde crianças, seja através de filmes ou aulas, o Karatê. Mas não se engane, o Karatê no contexto do MMA é uma forma muito mais refinada e letal do que a maioria de nós experimentou na infância. Originado em Okinawa, Japão, o Karatê é uma arte marcial que se destaca por técnicas poderosas e lineares. Mas o que realmente isso significa? Bem, em termos simples, significa que o Karatê foca em golpes diretos e eficazes, que visam neutralizar um oponente com a menor quantidade de movimentos possível. No MMA, o Karatê oferece uma abordagem única para o strike. Enquanto muitas artes marciais focam em combinações e volume, o Karatê é muitas vezes sobre precisão cirúrgica. Um único golpe bem colocado pode ser o suficiente para terminar uma luta. E é essa eficiência que torna o Karatê tão fascinante. Além disso, o Karatê traz uma dimensão única para a movimentação e o posicionamento. A postura lateralizada e a movimentação rápida são marcas registradas do Karatê, permitindo que o lutador entre e saia do alcance com facilidade. Isso cria uma dinâmica de luta onde o timing e a distância são cruciais.
Mas não pense que o karatê é apenas sobre ataque. A arte também enfatiza uma forte defesa, usando bloqueios e esquivas para neutralizar os ataques do oponente. Isso é especialmente útil no MMA, onde você tem que estar preparado para uma variedade de ataques vindo de diferentes ângulos. Agora vamos falar sobre uma arte marcial que é, em muitos aspectos, uma ponte entre diferentes mundos: o kickboxing. Se você já se perguntou o que aconteceria se você combinasse a precisão dos socos de boxe com a versatilidade dos chutes das artes marciais, então o kickboxing é sua resposta. Originado a partir de várias artes marciais, incluindo o karatê e o muay thai, o kickboxing é uma arte marcial híbrida que se tornou um dos pilares do MMA moderno. E por uma boa razão, ele oferece uma gama incrivelmente ampla de ferramentas ofensivas. No kickboxing, os socos não são apenas socos, eles são o início de uma combinação que pode terminar com uma variedade de chutes devastadores. Estamos falando de chutes baixos para desestabilizar a base do oponente, chutes médios para atacar o corpo e, claro, chutes altos que têm o potencial de terminar uma luta em um instante. Mas o kickboxing não é apenas sobre ataque, é também sobre defesa e contra-ataque. A habilidade de bloquear um chute e responder com um soco, ou esquivar-se de um soco e contra-atacar com um chute, é fundamental. Isso cria uma dinâmica de luta onde ambos os lutadores estão constantemente tentando se ler e antecipar os movimentos um do outro, tornando o kickboxing uma das artes marciais mais emocionantes de se assistir e praticar. Além disso, o kickboxing traz uma dimensão única para a movimentação no octógono. A postura mais ereta permite uma rápida transição entre ataques e defesas, e a ênfase na movimentação lateral oferece uma maneira eficaz de controlar a distância e o ritmo da luta. Agora vamos falar sobre uma arte marcial que é tão diversificada quanto fascinante: o Kung Fu. Originado na China, o Kung Fu é uma das artes marciais mais antigas e complexas do mundo. E quando digo complexa, eu tô falando de centenas de estilos diferentes, muitos dos quais são inspirados pelos movimentos de animais. Mas como essa arte milenar se encaixa no mundo moderno do MMA? Primeiramente, é importante entender que o Kung Fu não é uma arte marcial monolítica. É um guarda-chuva que abriga uma variedade incrível de técnicas e filosofias. Você tem estilos como o Wing Chun, que foca em golpes rápidos e eficientes, e o Shaolin, que incorpora uma gama mais ampla de movimentos, incluindo chutes e bloqueios. No contexto do MMA, o Kung Fu oferece uma caixa de ferramentas extremamente rica. Imagine um lutador que pode alternar entre socos diretos e chutes giratórios com a mesma facilidade. Isso é o que o Kung Fu traz para a mesa, uma versatilidade que pode ser desconcertante para os oponentes. E então temos os estilos baseados em movimentos de animais, como o estilo do tigre ou o estilo da serpente. Embora possam parecer exóticos, esses estilos oferecem abordagens únicas para o combate. Por exemplo, o estilo do tigre é conhecido por sua força e poder, enquanto o estilo da serpente foca em movimentos fluidos e ataques precisos. Mas o Kung Fu não é apenas sobre técnicas, é também sobre uma abordagem mental para o combate. A arte enfatiza o equilíbrio entre mente e corpo, algo que é crucial em um esporte tão mentalmente exigente quanto o MMA. Agora vamos viajar até a Coreia do Sul para explorar uma arte marcial que é tão espetacular quanto eficaz: o Taekwondo. Se você já assistiu uma luta de MMA e ficou impressionado com um chute voador ou um chute giratório, é bem provável que você tenha visto a influência do Taekwondo em ação. O Taekwondo é uma arte marcial que coloca ênfase quase poética nos chutes. E a gente está falando de chutes altos, chutes giratórios, chutes voadores e até mesmo chutes duplos no ar. Mas não se engane, eles são técnicas altamente eficazes que podem mudar o rumo de uma luta em um piscar de olhos. No contexto do MMA, o Taekwondo oferece uma gama de opções de ataque que poucas outras artes marciais podem igualar. Um chute bem colocado pode não apenas causar dano significativo, mas também criar aberturas para outras formas de ataque. Imagina acertar um chute alto e, enquanto seu oponente está desorientado, seguir com uma combinação de socos ou até mesmo uma tentativa de queda. Mas o Taekwondo não é apenas sobre chutes, também é sobre movimentação e posicionamento. A postura mais aberta e o foco na movimentação lateral permitem que o lutador controle a distância e ritmo da luta, tornando mais difícil para o oponente prever o próximo movimento. Além disso, o Taekwondo também ensina técnicas de bloqueio e esquiva, permitindo que o lutador se defenda eficazmente contra uma variedade de ataques. Isso é crucial no MMA, onde a capacidade de se defender é tão importante quanto a capacidade de atacar. Agora vamos explorar uma das artes marciais mais fundamentais e, acredite ou não, uma das mais antigas do mundo: o wrestling. Esse esporte, que remonta aos tempos antigos, é muitas vezes considerado a base sobre a qual muitas outras artes marciais foram construídas.
Mas o que faz do wrestling uma peça tão crucial no quebra-cabeça do MMA? Primeiramente, é importante entender que o wrestling é uma arte de controle. O objetivo principal é simples: derrubar o oponente e mantê-lo lá. Mas como muitas coisas na vida, é muito mais fácil falar do que fazer. O wrestling envolve uma complexa mistura de técnica, força e estratégia. No MMA, o wrestling é frequentemente a chave para o controle do ritmo e do espaço da luta. Um lutador com habilidades sólidas de wrestling pode decidir onde a luta acontece, seja mantendo ela em pé ou levando para o chão. Isso dá ao lutador uma vantagem tática significativa, permitindo que ele dite os termos do combate. Mas o wrestling não é apenas sobre quedas, é também sobre a manutenção da posição. Uma vez que o oponente é derrubado, o próximo objetivo é mantê-lo lá e possivelmente avançar para posições mais dominantes. Isso é feito através de uma série de técnicas de controle que são tão variadas quanto eficazes. Além disso, o wrestling ensina habilidades defensivas cruciais. A capacidade de evitar uma tentativa de queda é tão importante quanto ser capaz de executar uma. No mundo do MMA, onde cada segundo conta, a habilidade de neutralizar a estratégia do oponente pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Então, na próxima vez que você assistir uma luta de MMA e ver o lutador controlando de forma magistral seu oponente, seja no chão ou evitando ser levado para lá, você tá vendo a arte e a ciência do wrestling em ação. É uma disciplina que pode não ter o brilho dos chutes altos ou das finalizações espetaculares, mas é fundamental para o sucesso no MMA. Mas e aí, o que você achou desse mergulho profundo nas artes marciais que moldam o MMA? Qual delas você acha que tem o maior impacto dentro do octógono? E você concorda com a nossa análise sobre como cada arte contribui para o esporte? Deixe sua opinião nos comentários, a gente quer saber. E se você ficou vidrado nesse conteúdo e quer mais, temos uma série de outros vídeos que vão te prender do começo ao fim. Dá uma olhada nos links na descrição ou nas sugestões que estão aparecendo na tela agora mesmo. De histórias de lutadores a análises de lutas icônicas, temos algo para todo fã de MMA. E para não perder nenhum dos nossos vídeos futuros que exploram o fascinante mundo do MMA e das artes marciais, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.